meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar, canal 525 na net, para os assinantes em Maceió, pelo portal gazetaweb.com. Em qualquer parte do planeta você pode acompanhar a nossa programação e pelo aplicativo TV Mar. Como você já sabe, todos os dias em meia hora nós estamos passando com personagens do esporte e discutindo os principais assuntos, trazendo os principais temas e de uma forma irreverente, do jeito que você conhece, nós vamos trazendo também os profissionais envolvidos direta ou indiretamente no esporte. Você vai poder acompanhar a reprise desse programa hoje ainda às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite, tá certo? Pelo portal Gazeta Web e também para os assinantes NET no canal 525 em HD. As nossas redes sociais também disponíveis para que você possa interagir com a produção do programa, assim como o nosso WhatsApp também é um mecanismo de participação em que você pode interagir diretamente com a nossa produção. Terei o prazer de conversar hoje com mais 3 amigos aqui no programa. A presença do narrador Tony Santos, narrador esportivo. Você que sonha em ser narrador, esse cara já narrou pra caramba e tem momentos históricos que ele vai falar aqui pra gente, que acompanhou e trouxe muita emoção para seus ouvintes, tá certo? Ele que hoje faz parte da Rádio Maceió AM 1020, aqui em Maceió, tá certo? O Pedro Cota, Pedrinho, ex-jogador do CSA, hoje advogado, vai falar também de sonhos, viu? Você que pensa em ser jogador de futebol, muitas vezes o duelo e a obrigação também de chegar a um patamar, um posto de Neymar, é uma missão para poucos, tá certo? Muitos querem, mas poucos conseguem. E nós temos o prazer de receber também no programa de hoje, ele que já foi campeão muitas vezes aqui em Alagoas, já também trabalhou em muitas equipes do nosso estado, o respeitado, o competente e técnico Celso Teixeira. Vai falar com a gente daqui a pouco, direto da Paraíba. Quer dizer, estava no Nacional de Patos. Ele vai dizer pra gente onde está nesse exato momento. Vai conversar com a gente, tá em São Paulo, né? Vamos conversar daqui a pouco com o nosso Celso Teixeira aqui no programa, tá certo? Tudo isso e muito mais você vai saber daqui pra frente, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Eu quero, a partir de agora, cumprimentar os meus amigos. Pedrinho Cota, seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes. Tony Santos, meu parceiro de muitas transmissões. Bom vê-los aqui, viu? Celso Teixeira, vamos com nós. Grande Celso, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, grande abraço, prazer em falar contigo aí. Um abraço, prazer. Tony aí, o Pedrinho. Prazer, Celso Teixeira. Quero cumprimentar, então, aproveitar que o Celso já começou, quero cumprimentar aqui e agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, Celso? Fala onde você está nesse exato momento, Celso. Estou em Campinas, São Paulo, estado de São Paulo, minha terra aqui, Campinas. Certo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, Celso? Você que é um grande amigo, um amigo de velhas datas. Tony Santos, obrigado por ter vindo. Acredito que é a primeira vez em 12 anos de TV Mar que comando aqui o programa de esportes que tenho o prazer de trazer o meu amigo Tony Santos. É amigo também esse daí de muitas transmissões. Muito obrigado, viu, Tony? Para você também, Viderlan, um abraço para todos os seus telespectadores. É uma satisfação enorme estar aqui ao lado do Pedrinho. E o Celso, quando eu via Jorge Jesus à beira do gramado, treinando o Flamengo, vinha na minha mente Celso Teixeira. Aquela vibração, aquela coisa. E eu fui testemunha disso porque eu participei de muitos treinos, claro, observando Celso Teixeira no CRB na época, que ele foi treinador do CRB, numa Série B, e o cara não parava aí nos treinos, meu amigo. Celso fantástico, é um dos grandes treinadores desse país. Uma figura humana, né? Tem um coração enorme, né, nossa, Celso? Pena que muitas pessoas não entendem o jeito dele trabalhar. Mas eu vendo o Jorge Jesus trabalhar, eu estava vendo o Celso Teixeira. Olha só, então, olha que missão, hein, Celso Teixeira? Tá vendo aí, Celso, esse tipo de reconhecimento? É muito importante, principalmente também partindo de uma pessoa com gabarito, né, e com o caráter do Tony aí, né? Então a gente fica muito feliz por isso, porque ser comparado com um cara como o Jorge Jesus, né, que conquistou já o mundo em termos de futebol, para mim também é uma alegria muito grande. Principalmente, como eu falei, partindo de pessoas competentes e honesta como vocês, que sabem julgar as pessoas e o profissional. Fico feliz com isso. Você tem nosso carinho, pode ter certeza disso, Celso. Eu já disse isso e você tem realmente o meu respeito, sempre teve. Pedrinho, grande abraço pra você. Vamos falar aqui um pouquinho dessa tua presença. Muito obrigado, viu, Pedrinho, por estar aqui conosco, viu, cara? Muito bom, muito tempo que eu não te vejo. Obrigado, Canhão. É um prazer estar aqui com você, com o Tony, com o professor Celso, o professor que certamente fez a história dele em Alagoas e certamente, igual o Tony,
tem muito gabarito para estar aqui presente no seu programa, que também é um sucesso. Obrigado. Pois é, estamos passando por um momento, eu vou levantar o primeiro tema aqui, antes de entrar na vida, claro, de cada um de vocês. Vou passar aqui daqui a pouco da conquista recente do Celso pelo Nacional de Patos. Recebi ontem aqui no programa o Léo Maceió, que foi um dos atletas do Celso Teixeira, e até brinco, sabe, Celso, com ele, porque eu digo que o Léo Maceió é um jogador da tua confiança. Para onde você vai, você acaba sempre solicitando a contratação do Léo Maceió, por entender que taticamente ele é importante naquilo que você pensa e enxerga no futebol. Mas, Celso, gostaria que você falasse inicialmente aqui pra gente, dentro desse tema que eu vou levantar, colocar a primeira pergunta aqui. Os casos de Covid-19 têm hoje colocado alguns clubes em uma situação de dificuldade, principalmente aqui em Alagoas chegou o CSA. Nós tínhamos uma partida hoje pela Série B, CSA jogando contra a Chapecoense, e esse jogo foi adiado porque o CSA já tinha 9 jogadores fora das disputas de jogos oficiais por orientação médica por causa dos casos de Covid-19, né, coronavírus, e agora mais outros 9 também. Qual a tua opinião a respeito desse assunto? Acabou sendo prematuro esse retorno, Celso Teixeira? O que é que você pensa a respeito dessa história? É uma enfermidade que afetou o mundo, né? Eu, em termos de futebol, não acho que seja tão prematuro em analisar porque aconteceu isso com o CSA e alguns clubes também. Eu acho que isso tem acontecido em diversos lugares, né? Eu acho que teve essa infelicidade dos jogadores do CSA, talvez pode ser que não seja no jogo por infectado e nem no treinamento. Alguém, talvez, frequentando ou tendo contato com uma pessoa que estava infectada, levou isso ali para outros que ali estavam. Eu acho que esse risco você corre em qualquer lugar, né? A gente tem que manter todos esses protocolos que estão sendo exigidos, mas também é muito difícil também. Então, eu não acho que... porque se você vê em outros jogos, eu fiz 2 jogos agora na Paraíba, como você falou, que eu fui lá defender o Nacional de Patos contra um rebaixamento, e tivemos jogos também lá e tivemos a felicidade de não ter ninguém infectado. Então, eu acho que isso é um caso, não digo isolado, mas um caso que você está sujeito em qualquer lugar, porque é uma epidemia que está preocupando a todos, né? E talvez alguém que seja infectado em algum lugar que não seja também o futebol pode levar isso para ali. Talvez nos contatos que tiveram entre CRB e próprio CSA, isso não aconteceu. É verdade. Tony Santos, qual a sua opinião a respeito desse assunto? Concordo com o Celso, não foi prematuro não. E um detalhe, por exemplo, no Brasil tudo acontece diferente. O campeonato russo, ainda está rolando o campeonato russo, aconteceu o seguinte, o Rostov brigava por vaga na Liga Europa. Aí o que aconteceu? 20 jogadores do Rostov ficaram com Covid-19, pegaram o vírus, 20. O Rostov teve que colocar o time em campo, colocou os garotos da base, tudo bem, tomou 7-1, foi 10-1, um negócio desse. Mas colocou. Sim. Tudo no Brasil acontece diferente. Agora, essa questão, viu, Viderlan? Tem também a questão do protocolo. Houve um erro no protocolo. Tanto é que houve o erro que agora eles estão tentando corrigir esse erro do protocolo. Então, volto a repetir, lá no Rostov, no Campeonato Russo, teve essa questão. E o time foi a campo, independente, não querendo que o CSA vá a campo com 18, sim, porque claro. até por ser alagoano, isso aí eu não desejo não. O CSA tem que reparar o pessoal. Mas lá aconteceu assim, estou falando, por exemplo, do Goiás, com o São Paulo, em cima do jogo. São Paulo que foi uma medida administrativa, no caso do Goiás, porque foi o STJD que determinou, né? São Paulo chegou até a entrar em campo. Exatamente. Mas lá não, lá o time entrou em campo, o Rostov, jogou, tomou um vareio, mas entrou em campo e cumpriu lá da sua obrigação. Pedrinho, sua opinião a respeito desse assunto? É um tema bastante complicado, né? Algo nunca vivido no nosso dia a dia e não tenho uma opinião formada quanto a se foi cedo ou se foi tarde. Certo. Mas torço que isso seja resolvido o mais rápido possível com todas as medidas tomadas pela CBF que preserve principalmente a saúde dos atletas, né? Eu, como ex-atleta, vou torcer sempre que a saúde dos atletas sejam preservadas, até porque, né, tem família em casa, às vezes mora com pai e mãe, e torcer que volte tudo ao normal e que logo chegue essa vacina e termine com todo esse terror. Celso foi preciso quando disse que não pode ser considerado como um fato isolado, mas estamos sujeitos, né, a ter esse tipo de um fato ou outro para prejudicar as equipes. Eu também concordo que não existe nenhuma ideia prematura. Quando se tira o torcedor do estádio, quando já se colocam alguns protocolos que estão sendo cumpridos, eu acredito que isso precisa ser respeitado. Eu tenho uma outra questão aqui colocada. Ô Celso, vamos falar um pouquinho da tua vida. Hoje você está em Campinas,
Minas. Recentemente você conquistou a permanência pelo Nacional de Patos. Vamos falar um pouquinho dessa tua história aqui também em Alagoas. Passa aí rapidamente para o torcedor. Você comandou CSA, comandou CRB, comandou Asa, comandou quase todos os times da primeira divisão. No melhor momento do Coruripe. Melhor momento do Coruripe, né? Inclusive o Celso, se não estou enganado, ele foi o técnico que levou o Coruripe à decisão com o Asa em um dos anos aqui do campeonato, e o Asa naquela oportunidade acabou sendo campeão. Mas um time muito competitivo, né, Celso? Fala um pouquinho dessa tua passagem aqui no futebol de Alagoas, Celso. Eu tive a felicidade, né, de ter um sonho de criança de conhecer o Nordeste, só via pela revista. Em 1999 eu pousei aí no CSA, uma coisa diferente, até uma situação assim que foi mais da necessidade, não conhecia o estado, o clube também. Tive a felicidade de chegar no Nordeste através do CSA. Fizemos um campeonato bom, na metade do campeonato eu saí, em 99. CSA, o Chamusca entrou no meu lugar, acabou sendo campeão. Depois eu voltei para o CRB, tive a felicidade de trabalhar 3, 4 vezes no CSA e também no CRB. Né? Fui campeão pelo Corinthians também, em 2004, né? Num time muito bom que o Corinthians alagoano tinha, mas tudo invejável. Em 2007 também eu me considero campeão no Coruripe, como o Tony falou, o melhor momento do Coruripe, já que eu saí 3 jogos antes do segundo turno, por problema eu tive lá, inclusive, com o Pato, e depois, para mim, se tornou um dos grandes dirigentes do futebol, mas me considero também o campeão. E essa decisão que você está falando foi contra o Asa. Nós ganhamos, eles ganharam o primeiro turno, nós ganhamos o segundo turno sendo campeão dentro de Arapiraca, depois houve a decisão geral e aí o Asa acabou sendo campeão. Mas eu me considero um grande vencedor, conseguindo títulos em Alagoas e também realizando grandes trabalhos, né? Onde que, às vezes que eu iniciei o trabalho, todo o clube que eu iniciei, mesmo com a minha saída, o substituto acabou sendo campeão. Um estado que eu tenho um carinho enorme, clubes que eu tenho um carinho enorme também, né? E tive a felicidade de trabalhar no CSA, CRB, Coruripe e tive um acesso para o Santa Rita de Boca da Mata também. Foram os 4 clubes que eu trabalhei e o Corinthians alagoano, né? Sim. E fui campeão da seletiva do Nordeste em 2002 e fomos campeões também estadual em 2004. O Celso, ele tem um perfil, Tony, muito vibrante. Gostaria que você falasse também. Eu vou primeiramente, antes de trazer essa pergunta, eu vou diretamente ao próprio Celso. O que é que ele poderia falar a respeito do perfil dele? Você se sente muitas vezes injustiçado, Celso, pela tua forma de trabalho, por ser um treinador vibrante? Você acha que muitas vezes as pessoas classificam você como um cara totalmente explosivo, temperamental, mas de forma exagerada, Celso? Como é que você trata essa situação em termos de avaliação do seu perfil profissional? Eu trato, às vezes, com até certa tristeza, até porque eu ouvi do Tony, ouvi da sua pessoa que me conhece bem, como profissional, e como ser humano, e ouvir elogios com esse quilate aí, me deixa triste quando você vê pessoas que não entendem muito o perfil e não entendem a cobrança, não entendem o que eu quero e o que eu penso sobre futebol, analisar de uma maneira totalmente desconcertante para mim isso. Quando você tem isso, você vai passando, se formam opiniões. Mas eu tenho a consciência tranquila de quem conhece o Celso Teixeira, que são jogadores que trabalharam comigo, dirigentes, que são dirigentes de verdade, pessoal da imprensa também, como são vocês aí, e conhece, na acepção da palavra, vai também me deixar muito feliz por tecer elogios, como o Tony teceu agora, né? E você também, por um convite, mesmo de longe, a participar de um grande programa e falar com o Estado, para torcedores de diversos clubes aí, quem verdadeiramente é o Celso Teixeira. Então, me acho injustiçado, sim, no sentido de que poderia hoje estar dirigindo um time, no mínimo, de Série B, onde eu já tive, de Série A, onde eu já tive, e talvez a informação de algumas pessoas que são contrárias, né, até pessoal, ao Celso Teixeira, passa algumas informações e alguns clubes têm essa opinião, mesmo sem conhecer. Porque se você vê os clubes que me conhecem e que me contrataram, se você vê no meu currículo, eu cheguei a voltar mais que 2 ou 3 vezes para cada clube. É verdade. Então, na verdade, é porque se foi uma vez e voltou 2 ou 3, é porque gostaram do trabalho e conheceu, na acepção da palavra, o Celso Teixeira. Porque sou vibrante, acho que o futebol, para mim, é um prato de comida. Eu tive a felicidade de conhecer Alagoas, para mim, o estado que Deus desenhou, as praias que Deus desenhou,
né? E através do futebol, e eu encaro o futebol como um prato de comida. Na hora que eu estou trabalhando, a cobrança é grande, mas tenho a felicidade também de voltar, como eu voltei agora no 13, lá, jogar no PV, pelo Nacional de Pato, recebido por aqueles funcionários que estão lá há 20 anos. É um carinho todo especial para mim, por mim, né? Ver a tia da cozinha, ver as lavadeiras, CSA a mesma coisa quando eu volto, Cururipe a mesma coisa. Saber a pessoa verdadeiramente que eu sou, mas é lógico que cobrança para mim ela deve existir, profissionalismo deve existir, e a maneira de eu cobrar e a maneira é mostrando que se não fosse o futebol eu não seria nada, né, na minha vida. Então, quando eu estou trabalhando, eu sou uma pessoa altamente exigente, mas não vou trocar nunca o meu modo de ser, meu caráter, que eu também me admiro bastante. Mas é lógico que eu me considero injustiçado, porque muitas vezes os clubes têm essa informação de pessoas que não estão preparadas. No 13 agora eu fui e salvamos o time do rebaixamento, estávamos bem no campeonato, o 13 faz a decisão hoje, mas por uma colocação da maneira que o dirigente achou que deveria ser, né, eu não concordei, e acima de tudo eu preservo uma coisa que todos falam, que o Tony falou aí agora, que outro dia encontrei o da Portuguesa, falou, um dos melhores bom caráter que eu conheci no futebol. Isso o presidente da Portuguesa falando. Para mim é uma felicidade grande. Pois é. Tony, a sua opinião, rapidamente, para a gente ir para o intervalo, o Pedrinho também, a respeito do Celso Teixeira como pessoa. Jürgen Klopp, treinador do Liverpool. Sim. Show, mesmo estilo de Celso. Você pega Fabrício Jesus, esse Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro. Sim, vibrante. O campeão da segunda divisão do campeonato inglês desse ano, dessa temporada, que foi El Louco Bielsa. Todo mundo no estilo de Celso, né? Todos têm um estilo de Celso. Cara, se conhece futebol, exige, vibrante, ou seja, falo mais uma vez, concordo com ele. Ele é um cara injustiçado no futebol, por essas grandes equipes da Série B e ser um tipo um Lisca da vida. Só que o Lisca agora está no América Mineiro, né? Que só chegava para tapar buraco. Eu nunca concordei com essa história de chamar o Lisca como técnico Lisca doido. Não, chamar o cara de Lisca doido. E outra coisa, essa situação de tapa-buraco, Tony, é muito importante você falar, porque na maioria das vezes que o Celso veio para salvar o time quando já estava com a corda no pescoço. E ele montou o CSA em 2008, que foi campeão. Ele montou o 13 agora, que está na decisão contra o Campinense. Ele monta grandes times, ele tem um conhecimento de futebol fantástico. Eu volto a dizer, acompanhei o Celso no CRB, na íntegra, e o Celso batendo na bola é qualquer coisa de louco. O Celso, o lateral vinha fazer o cruzamento, ou então o ponta, se o cara jogasse pelo lado, aí ele disse, meu filho não é assim, chegava e batia de um jeito que a bola ia lá onde estava o atacante, Sim. pô. Então é um cara que conhece na essência do futebol, ele conhece na íntegra. O que esse cara conseguiu fazer com o Juninho Caissara também no CSA foi uma coisa impressionante. Foi campeão agora pelo Ludogorets, pois é. da Bulgária, o Juninho Caissara. Entendi. Ou seja, é um cara, tipo de treinador que ele tira o melhor de cada jogador e no estilo dele. E dentro de campo, meu amigo, ele à beira do gramado, ele é fantástico. Pedro, você chegou a trabalhar com o Celso Teixeira? Não, o professor Celso, quando eu estava na base, ele estava no profissional. Acredito que em 2008 ou foi 2009. Sei. Então, assim, não tive o contato direto, mas sempre tive a oportunidade de ver o professor trabalhando em Alagoas. E certamente não tem o que se discutir. É o que eu digo sempre, futebol é resultado. Sim. Se teve passagens, como ele mesmo falou, 1, 2, 3 vezes, é porque teve resultado. Se teve resultado, é competente e deve estar trabalhando. Ou vale a pena ver de novo, só volta se fez sucesso, né? Se fez sucesso. Se o final também foi um final proveitoso. Se fez sucesso, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos continuar a conversa aqui com o Tony Santos, com o Pedro Cota, ex-jogador do CSA, né? Passou também pelo CRB e hoje é advogado, vai falar de sonhos no futebol, né? Para quem quer ser jogador profissional. E o técnico Celso Teixeira, lá direto de Campinas, conversando com a gente também sobre as coisas do futebol de Alagoas, sobre a carreira dele. Tem muitos assuntos ainda no programa de hoje. Voltamos já.